Olá, sou Lourdes Blaut, artista visual, professora, pesquisadora, e hoje eu vou iniciar um curso que eu denominei de Mapeando o Processo Criativo, Reflexão, Pesquisa e Escrita na Arte. E esse curso, que é um mini curso, está dividido em 3 aulas. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre a pesquisa artística e seus desdobramentos na criação, mencionando a pesquisa de alguns artistas e quais os conceitos que envolvem essa pesquisa. A segunda aula eu vou falar dos critérios para fundamentar a produção artística e a terceira aula, cartografias, narrativas e etnografias no processo criativo. Então, a ideia é, a partir desse mapeamento do processo criativo, é pensar possibilidades de como estruturar uma pesquisa, também conectar essa nossa a subjetividade do artista, né, com o processo mais objetivo. E também a questão dos métodos, né? Que a gente pode articular para pensar nossas referências, aprofundar nossa pesquisa artística, porque isso é fundamental para que a gente amplie a percepção e conheça mais o nosso próprio trabalho, que às vezes tem questões que estão ali e a gente não percebe. E no momento em que, que nós começamos a olhar para o trabalho do outro, também a gente pensa, bom, como que eu articulo o meu trabalho a partir de algumas questões? E para isso eu irei abordar algumas metodologias, principalmente como referência à cartografia, né, que é uma dessas possibilidades para que a gente amplie o nosso processo criativo, né, e como nós podemos impulsionar, né, a potência da nossa criação e, e pensar, né, e transformar esse objetivo e o objetivo numa escrita artística, uma escrita, no caso, para o nosso próximo trabalho. Então, nós vamos trabalhar com metodologia, estratégia, criação e cartografia, ou seja, são assuntos que eu irei desdobrar ou abordar nesses 3 momentos do curso, nessas 3 aulas. Então, se a gente começa a gente pensa em arte, né, ou sobre arte, o que que ela envolve? O que que a gente conecta quando nós produzimos arte? É o nosso sentir, o perceber, o criar, o transformar e o individualizar, que é o que nos diferencia uns dos outros, o pensar, no caso, e o fazer. Então, o pensar envolve os nossos questionamentos, nossas dúvidas, nossas angústias, enfim, né? Esses que vão envolver essa área mais objetiva, ou seja, da razão desse nosso pensar, e onde também entram esses referenciais artísticos e teóricos também, quando a gente detecta os conceitos que se apresentam, né, de uma forma recorrente em nosso trabalho, em nossa pesquisa artística. Então, pensar como se pode articular o subjetivo e o objetivo, no caso, colocando essa pergunta através de uma pesquisa em arte. Eu hoje, então, vou apresentar um pouco, falar um pouco mais sobre uma determinada artista, que é a Louise Weiss, que nos traz elementos bem interessantes, tá? Para pensar a pesquisa. Em primeiro lugar, né, então, eu vejo uma imagem, que é uma xilogravura, que é uma artista de São Paulo, né, e trabalha com várias questões, e se eu olhar simplesmente a imagem, né, que é uma série de barcos, bem, eu preciso me informar um pouco mais por que essa artista apresenta esses barcos nos seus trabalhos, ou desenvolve uma série de trabalhos com esse assunto no meio de um mar revolto.
Então, a gente fica perguntando qual é o enfoque principal do trabalho dessa artista, que trabalha com gravura, pintura, fotografia, livros de artista. É uma artista bastante completa, ela trabalha com vários, tem uma publicação sobre a pesquisa e também uma outra publicação muito interessante também, foi editada pela Edustra, que depois, no final da terceira aula, vamos ter as referências artísticas. Então, ela trabalha com diferentes linguagens. Então, às vezes a gente pensa, mas se eu trabalho com um determinado assunto, eu tenho que desenvolver ele todo com pintura ou todo com a fotografia? Até pode ser que eu desdobre todos os trabalhos a partir de uma linguagem específica. Porém, a Louise Weiss, ela trabalha com várias questões, como a gente está vendo agora nas imagens, que é a série também dos copos, né? E onde ela mergulha antigos retratos do seu arquivo familiar, tendo como principal enfoque da sua pesquisa, ou seja, a fotografia acaba sendo a fotografia, no caso, né, é a base das suas pesquisas, tanto na pintura como na gravura, nos livros de artistas, fotos desculpe, manipuladas, em copos d'água que ela mergulha, com mel, livros de artista. Então, e aí a gente pensa, bom, barcos, ela tem imagens de pessoas, a gente percebe que são fotografias antigas e que estão mergulhadas nesses copos d'água. O que será que a artista quer com esse trabalho? Então, se a gente vai observar atentamente, como ela mesma fala, aqui é uma fala da artista, uma superfície de água, por exemplo, uma represa, um lago, enfim, é no contemplar atencioso que imagens se delineiam. Estão ali, de repente, né, alguma coisa vem à tona, se evidencia, outras não, ou porque estão mais fundas, ou porque o lado do fundo da represa a cobriu. Assim ocorre com a nossa memória. Aí entra a questão do conceito do trabalho, que é, como eu já apresentei no início, a memória. As imagens estão ali, em algum canto, guardadas, submersas. Em algum momento, uma outra situação, ou mesmo uma outra imagem, né, vai provocar outras associações, e ela volta à superfície. Então, é interessante pensar por que água e barcos, porque tem algo presente aí que remete à memória. No caso aqui, por que essa imagem, né? Então, aprisionada em um copo d'água. Antes de associar a imagem surgida com uma prisão, penso na libertação, conforme a fala da artista. A água a revela, e nesse sentido há uma libertação, o surgir metafórico, uma imagem mágica, sonhada. Água aqui como metáfora da memória, do acordar da imagem, pois o reflexo da água, num primeiro instante, amplia a imagem e cria visualmente um volume maior. Louise Weiss. Então, artista vai buscar na própria memória dos seus antepassados que vieram para o Brasil, ou seja, a gente é um país de imigrantes e que aqui se estabeleceram e vão aqui, no caso, criar uma nova vida, um novo território, uma nova possibilidade de criação, enfim. Então, o que traz essa? Por exemplo, esta outra imagem que faz parte de uma instalação, no caso são os barcos, são
as memórias desse passado, ela acaba, inclusive, retornando para o seu país de origem, que é a Polônia, e vai visitar alguns lugares, inclusive para... É quase como uma arqueologia, né? Vai buscar nesse passado, através da memória, entender um pouco mais da própria vida, dos processos, enfim, que envolveram, né, o desenvolvimento dos seus antepassados e o que ainda reverbera hoje. Então, a artista é justamente isso, ela fala de si, né, dessa subjetividade, mas através do objetivo, do que ela nos conta, como ela se coloca, é o que nós podemos entender melhor o trabalho dela e também a gente acaba remetendo a nossas próprias memórias, né? Ao nosso próprio passado. Aqui ela traz essa imagem, eu fiquei muito intrigada pessoalmente com ela, porque três tocos de cigarro, que esse era um tio-avô dela que morreu na guerra, né? Um soldado da guerra, e, e isso aqui que foi que restou dele, algumas fotos e um amigo, né, combatente, guardou esse cinzeirinho de bolso. Olha que interessante. E então, nessa instalação que ela vai fazer através de uma exposição, ressignifica esse objeto. Também ela faz pinturas, usa outras linguagens, ou seja, nós vimos já várias linguagens, mas falando do mesmo assunto. Outro dia, ela fala o seguinte: certo dia, tentei lembrar os detalhes e também representar o rosto do meu avô paterno. Notei as dificuldades da memória, as facilidades do esquecimento. Foi quando surgiu uma busca mais que arqueológica de familiares, fotografias, álbuns, cartões postais, documentos, desenhos, livros. E então, quando nós vemos essas imagens, que tem colagens, tem alguns trabalhos também são colagens de tecido, também fazendo parte dessa memória, e nós vemos esses rostos quase que apagados, né? Então, faz uma referência a esta memória, aquilo que a gente vai se apagando e às vezes a gente, né, lembra apenas de alguns detalhes, muito vagos até. Então, aqui tem figuras femininas também que ela acrescenta através da colagem sobre a pintura, com retratos, né, no caso de tecidos, são cobertos com colagem, enfim, né, bordados, camisetas, enfim, vários elementos que fazem parte dessa histórias individuais. E a série Barcos, que eu achei muito interessante, ela fez uma série mesmo, ela, ela faz essa referência de como esses seus antepassados vieram aqui para o Brasil. Então, todas as dificuldades, como aqui tem xilogravuras, tem pintura, então é um trabalho bastante vasto, que fala também da chegada, da partida, das dificuldades, de tudo que envolveu, que isso aí entra a questão subjetiva do próprio imaginário, mas que também que esses antepassados, no caso, viveram, né, para conseguir chegar aqui através desses barcos. Então, nós podemos finalizar essa aula para pensar a questão da pesquisa em artes visuais, voltando novamente a essa questão. Então, o que articula esse pensar, que é a intenção, né, e a reflexão, e o fazer, que é a prática artística com diferentes linguagens. Então, nós podemos pensar que a criação não é aleatória, ela não vem do nada,
ela é oriunda do conhecimento, no caso, ou ela produz conhecimento, porque entram nossas vivências, nossa cultura, o contexto temporal. Então, essas questões fazem parte da produção artística. No entanto, se vamos falar em metodologia, eu quero adiantar que não existem regras rígidas. Cada artista tem o seu próprio caminho. Então, não quer dizer que é fazer qualquer coisa e que tudo pode ser arte. Não é uma falta de critérios, ou seja, qualquer coisa pode ser considerada arte. Nesse caso, alguns autores falam também sobre isso, que é importante ter critérios que fundamentem a produção. Toda obra possui questões teóricas, onde nós discutimos conceitos e produzimos conhecimento. Ou seja, quando vemos uma imagem, seja, né, dentro de uma produção artística, sempre vai envolver o pensar e o fazer. Às vezes a gente escuta, não envolve nada, não, eu só estou fazendo. Não, não é bem isso. Então, quando você começa a pensar um pouco mais né, como você cria, como você traz o seu trabalho, né, sempre vai envolver um falar, um pensar, enfim. E esses conceitos são importantes a gente descobrir através da pesquisa e da reflexão. Então, por outro lado, é importante sabermos que a pesquisa não se limita à ilustração de conceitos, propicia ver sentidos além do trabalho. É isso que eu quero falar. Então, é estar atento ao que acontece no trabalho, aos desvios, acasos, que muitas vezes podem indicar novos caminhos e descobertas. E também, o mais importante é perceber o que é apenas experimentação e o que é pertinente, essa relação entre intenção e atenção para que a gente gere novas conexões. Essa questão é bem importante de pensar essa diferença do artista, eu experimento. É importante, sim, experimentar possibilidades, mas não é só eu pegar uma fotografia e mergulhar num copo d'água. E aí, peraí, por que você está fazendo isso? Qual é o significado da água? E qual é a imagem que você está utilizando? Então, a metodologia pressupõe ser um guia não rígido, ela auxilia na organização do pensamento, instiga a exploração de novos caminhos e territórios conceituais presentes no próprio trabalho artístico. E a metodologia cartográfica, né? Então, entram essas questões subjetivas da criação artística. Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre alguns artistas e como ocorre a metodologia de pesquisa e quais os conceitos que envolvem a sua pesquisa. Então, aguardo vocês. Até a próxima.